Ilha de Ross, Antártida, ano de 1981. Pesquisadores soviéticos entram em contato com uma carcaça desconhecida, com aproximadamente 7 metros de comprimento. O capitão não parecia muito interessado nessa história, porém os cientistas foram capazes de convencê-lo a levar o animal de volta para sua base. Apesar de que o corpo estava relativamente descomposto, eles foram capazes de identificá-lo como uma forma de lula, mas em meio aos seus estudos eles se deram conta de uma coisa assustadora. Esse gigantesco espécime se tratava apenas de um filhote. Eu sou Marcelo Montezuma, e esse é o dia que ficção se tornou realidade. Lulas são uma parte muito importante do subconsciente humano. Desde que nós começamos a explorar o mar, eles são parte fundamental do nosso folclore. Por séculos nós acreditamos que a lua gigante não passava de uma lenda, desencadeada pela loucura que os pescadores sofriam em alto mar. Mas com a tecnologia atual, nós temos que lidar com o fato assustador de que essas criaturas são reais. Um dos motivos que as pessoas se interessam tanto por essa criatura é que nós sabemos muito pouco sobre ela. Muito do que é considerado conhecimento científico não é nada mais que especulação. E é muito difícil encontrar consenso na comunidade científica. Nós entramos em contato com apenas 5 indivíduos vivos nos últimos 20 anos. Com isso dá para ver que é bem difícil encontrar qualquer informação. Na realidade, muitos dos detalhes mais interessantes que a gente conhece sobre esse animal vêm da cachalote. Já que essa baleia é seu principal predador, é muito comum encontrar pedaços de lula gigantes dentro do seu estômago. Mesmo que a lula gigante seja um animal abissal e muito difícil de ser observada, devido às guerras que elas travam com as baleias cachalotes, nós podemos tirar algumas conclusões. Como, por exemplo, o seu verdadeiro tamanho. Junto de bicos e cartilagens encontrados na barriga de cachalotes, e com um pouquinho de matemática também, porque não pode faltar, nós descobrimos que nenhum espécime encontrado vivo até hoje chega perto do seu tamanho máximo. Em 2013, foi-se capturado um indivíduo de 13 metros de comprimento, que para pôr em perspectiva está aqui um desenhozinho dele comparado a uma pessoa. Isso o torna mais largo que um ônibus, e surpreendentemente pesa relativamente pouco, não passando muito mais dos 500 quilos. A maior carcaça já encontrada chegava perto de 16 metros de comprimento, mas usando o método do bico que eu falei anteriormente, esse número facilmente chega aos 20 metros, e 20 metros é ridiculamente grande. É quase o dobro dessa aqui que vocês estão vendo. Mas não vou entreter muito essa ideia porque a gente não tem uma forma empírica de provar isso. Apenas um bico e alguns restos não é o suficiente para mim. Mas eu precisava mencionar isso aqui porque eu não queria deixar o vídeo incompleto. Com isso vocês podem entender porque ele é um dos maiores superpredadores do abismo. Enquanto a maioria das lulas tem pequenos dentes em seus tentáculos ao redor do seu objeto de sucção para poder prender-se à sua presa e cortá-la, a lula gigante tem uma forma de gancho que ela usa para bater presas muitíssimo maiores. Como eu mencionei, elas caçam baleias de grande porte, peixes, cardumes e até outras lulas. Sim, elas são canibais. A maioria dos avistamentos que nós temos na superfície se trata de jovens da espécie e lulas doentes, que escapam do abismo para não serem predadas pela própria espécie. Elas se comunicam e caçam através de bioluminescência. Mesmo que o fundo do mar seja um breu sem fim, eles são capazes de enxergar com quantidades mínimas de luz, já que eles possuem o maior olho de todo o planeta. Agora, o elefante na sala, ou o cefalópode na sala. A lula colossal é realmente o Kraken? De maneira meio decepcionante, não. Na verdade, a lula colossal é extremamente menor que a lula gigante. Deixa eu explicar. Você provavelmente vai se deparar com algum desenho como esse aqui, que diz que a lula gigante, de tamanho médio, 12 metros, é menor do que a lula colossal. Mas isso aqui tá bem errado. Isso aqui se trata de uma versão muito datada do nosso entendimento dessas criaturas, quase 20 anos atrasada. Isso aqui seria uma recriação mais realista. Agora tu tá se perguntando por que a gente acreditava que a lua colossal era tão maior? Como vocês podem ver, ela tem uma capa bem maior do que a lua gigante, sendo quase o dobro em largura e em volume. E se você fosse usar o método de proporção de capa e bico que a gente falou anteriormente, isso daria um animal de mais de 26 metros. Mas como vocês podem analisar aqui, os cientistas não imaginavam que os tentáculos da lula colossal seriam tão curtos. Mas antes desse descobrimento, o nome já era tão popular que decidiram não mudá-lo. E outra coisa é que eu não quero ninguém falando sobre esse hoax aqui da lua de 50 metros de comprimento. Sim, eu queria que isso aqui fosse real, mas não é. O que eu posso fazer? Bom, esse foi o vídeo. Foi um prazer fazer isso aqui. Deu um trabalho gigantesco. Foi ainda pior ter que lidar com a quantidade ridícula de desinformação que a gente tem sobre esse bicho. E, não, é um tópico que eu queria fazer já há um tempinho. E muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um like e um comentário seria de uma ajuda tremenda.
Se vocês quiserem me ajudar a escolher o tópico do próximo vídeo, a caixa de comentários está aberta, vocês podem ir. Então é isso, a gente se vê.